Canção FM. A Nova Canção FM passa a apresentar o programa Semeadores da Hora Final. Vamos semear a semente santa que o Senhor... A cargo da equipe Semeadores da Hora Final. Aproveite agora enquanto é tempo. Verdadeiro culto em seu lar. A seara é grande, vamos trabalhar prudente e fiel. Programa Semeadores da Hora Final. Com muita alegria no nosso coração, nós estamos entrando no seu lar através do programa Semeadores da Hora Final, nesta sexta-feira abençoada. Já queremos cumprimentar a todos os nossos amados radiovintes, você também que se liga conosco através das mídias digitais, com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa paz que excede todo o entendimento possa adentrar ao teu coração, e que nessas 2 horas de programação nós possamos ouvir belos louvores e também a palavra de Deus que será pregada. Desde já eu te convido a você ficar conosco aí durante esses minutos que estaremos aqui na Rádio Nova Canção, falando das grandezas do nosso reino celestial e também glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão, meu querido amigo. Você está na programação evangélica da Nova Canção FM. Para dar início a essa programação, como costumeiramente fazemos, eu te convido nesse momento a entrarmos em oração. Vamos entrar diante do trono da graça através da nossa oração. E você tem a oportunidade agora de apresentar a Deus aquilo que você necessita, seja uma dificuldade que você está enfrentando, seja uma enfermidade. Se você tem gratidão para expressar ao Senhor, expresse nessa oração. Por certo, Deus vai ouvir você e vai te responder. Vamos orar, amado e grandioso Deus. Graças te damos, Senhor, mais uma vez por esse privilégio maravilhoso de estarmos aqui nos estúdios da Nova Canção. Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu para viver na terra, mais um programa abençoado que o Senhor nos deu. Nós queremos te render graças e te dar glórias, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado por esta semana, Senhor, que já estamos chegando ao fim. Te agradecemos porque até aqui o Senhor sustentou os nossos passos, o Senhor cuidou de nós nos mínimos detalhes e nós somos gratos ao Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos ouvintes que estão sintonizados. Quero te agradecer, Senhor, porque todas as sextas-feiras nós temos esse encontro marcado contigo aqui nessa programação. Por isso, Pai, a honra é tua, o poder é seu. O Senhor se apraz na sua vontade fazer milagres e prodígios, Pai. Ouça a oração do teu filho que ora agora nesse momento conosco. Senhor, responde esta oração, seja uma necessidade que está enfrentando. Dá vitória, Senhor, repreende as enfermidades, repreende os problemas, as dificuldades, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nós cremos que o Senhor fará milagres, prodígios e maravilhas. Toma, Senhor, a direção dessa programação, que os louvores possam ser segundo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e a tua palavra, Senhor, que vai ser pregada aqui nesse programa, possa surtir o efeito necessário para que esta pessoa que nos ouve possa ser mais fiel a ti a cada dia e que possa ter uma vida de paz e de alegria na tua presença, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, nós pedimos e nós te agradecemos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Maravilha, meus irmãos. Estamos aí mais uma sexta-feira abençoada. Já queremos cumprimentar aqui o irmão Rafael Machado Alves, nosso querido amigo. Nossos irmãos de São Luís Gonzaga que estão sintonizados aí, recebam o nosso carinho, o nosso abraço e que Deus venha abençoá-los copiosamente.
Estou na escuta em São Luís Gonzaga. Obrigado, irmão Rafael, pelo teu carinho de todas as sextas-feiras estar conosco na sintonia. Também nosso querido irmão Pedro Thiago Moura da Rosa está nos dando a paz do Senhor. Estamos esperando a hora do culto e assistindo. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Quem estiver convosco aí, receba o nosso carinho, o nosso abraço, no nome bendito de Jesus. Grande abraço, querido companheiro da obra do Senhor. Também a nossa saudação aí para Jamile, né? Que está mais uma vez aí nos auxiliando junto com a sua companheira. Deus abençoe vocês aí nesta abençoada noite. Estão nos botões da nova canção para que o som chegue redondinho aí no teu lar. Sempre tem um profissional que está prestando o seu trabalho e eu louvo a Deus pela vida dos profissionais que nos ajudam aqui na nova canção, porque o nosso programa é uma bênção e eles fazem parte desse trabalho. Um grande abraço ao nosso diretor, Bito Oliveira, sempre está nos escutando. Um grande abraço para a irmã Márcia. Toda a família receba o nosso carinho em nome de Jesus. A irmã Rosenara Ramos Ortiz, mais uma vez, nos dá alegria da sua audiência e nos diz a paz do Senhor. Estamos na escuta aqui na Granja Ortiz, juntamente com Elias e a Emanuele e o funcionário Valdomiro. Um grande abraço para vocês aí, meus irmãos, né? Muito obrigado pela vossa audiência, que esse programa possa ser um culto em vosso lar nessa noite mais uma vez. Irmã Roselaine Garcia, a paz do Senhor, irmão Tiago. Peço oração para minha família, peço um hino da sua escolha. Vamos ouvir um belo hino para vocês. Um grande abraço aí para vocês, né, para o nosso querido irmão José Luiz, irmã Roselaine, também o David, né, nosso amigo David, e a irmã Carita. Deus abençoe vocês aí, um grande abraço, que Deus possa maravilhosamente derramar uma grande bênção sobre esta família. Irmã Maria Braga, mais uma vez nos dando a alegria da sua audiência. A paz do Senhor, irmão Tiago. Peço oração pela minha neta Zelena Braga, que está hospitalizada, filha da Giane. Vamos orar. Nós temos o quadro Oração da Fé aqui daqui a pouquinho, irmãos. Vamos formar uma corrente de oração e vamos levar a Zelena, né, Zelena na presença do Senhor. E Deus vai fazer o milagre. O que for para Deus fazer, Deus vai fazer. E que o for para o médico fazer, o médico vai fazer. Porque assim nós cremos. E assim, em nome de Jesus, nós profetizamos, né? Porque a palavra diz que em parte falamos e em parte profetizamos. Um grande beijo também para minha esposa, irmã Jo, que está lá no meu lar escutando a programação, junto com o pequeno Kemuel e o Simon. Deus abençoe eles, no nome do Senhor Jesus. Também meu pai, irmão Adão Pinto, que está nos ouvindo lá no seu lar, com certeza, né? Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, companheiro da obra do Senhor, né? E Deus abençoe maravilhosamente. Vamos ouvir a primeira faixa musical desta programação. Vai cantar bonito para nós ouvir Marcos e Mateus, a cena. E já já nós estaremos de volta com uma palavra de introdução.
Graças a Deus, irmãos, ouvimos essa bela faixa musical e agora eu convido você a abrir a tua Bíblia para lermos uma palavra de introdução. Esta palavra que ao final dessa programação, na última meia hora desse programa, nós estaremos meditando todos juntos nesta palavra. Se é possível você abrir a tua Bíblia, abra conosco no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. O capítulo é o de número 5. Vamos ler alguns versículos de uma história bíblica para a nossa meditação nesta abençoada noite, né? E já nós voltamos aí com mais comentários e ligações. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo, alguns versículos desta linda história. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Destes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo do que se estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos? Essa palavra nós estaremos fazendo meditação após o nosso período de programa aqui, em que temos a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos falar sobre milagres e sobre a constância daquele que espera no Senhor nosso Deus. Está conosco, para nossa alegria, que já mandou uma mensagem aqui, na verdade ligou para nós aqui, a irmã Terezinha Souza. Ela está confirmando a audiência e também está participando da programação, pedindo louvor com o Tiago e Simon, e oferece para o seu esposo, que está de aniversário, e pede oração. Olha aí, irmão Adão Hildo Rodrigues está de aniversário, e nós queremos felicitar a vida do servo do Senhor, que está completando mais um ano de vida nesta data. Também nós temos ali o nosso querido irmão Gineton de Matos Rota, que também está de aniversário hoje, e nós queremos prestar a nossa homenagem ao servo do Senhor, que está de aniversário, seja incluído nestas felicitações. E também a jovem Karina está de aniversário hoje. Nós queremos com muita alegria cumprimentar a todos os aniversariantes e dizer que o desejo do nosso coração é que você viva muitos anos com saúde, com paz, com alegria, e que Jesus Cristo esteja presente em todos os vossos dias, porque se Ele estiver convosco, vocês terão paz e viverão com sabedoria, porque Deus, estando no nosso barco, a fidelidade dele sobrepõe todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. A irmã Cristiane Souza também está conosco, nos dando boa noite. Quero pedir um louvor com Tiago e Simon, e também peço oração por mim e minha família, e ofereço para o compadre Adão Hildo, que estará de aniversário dia 29. No dia 29 ainda, não chegou o dia, mas é nessa semana que está entrando aí, e certamente vai acontecer um churrasqueado aí, irmão Adão? Um churrasco gordo, isso é coisa boa, o gaúcho sabe comer bem, e é uma benção. Também nós queremos mandar um grande abraço ao irmão Juca, e a irmã Esther,
estão nos dando a paz do Senhor. Estamos à escuta aqui na Laranja Azeda. Está uma benção, grande abraço para vocês aí, meus irmãos da Laranja Azeda. Que Deus abençoe. Também eu quero mandar um grande abraço para as irmãs ali que estiveram conosco ali no Sarmento, as irmãs do assentamento, né? Me fugiu o nome das irmãs ali, não tinha uma caneta na hora para anotar, mas elas que não perdem o programa ali. E eu quero dedicar todos os lindos louvores que vamos ouvir aqui nessa noite para a eleva espiritual das nossas amadas irmãs, parabenizando, né, também o coral ali, né, Louvor Eterno, coral de casais, muito lindo, né, que nós estivemos ali com os irmãos no domingo, na pessoa da irmã Nivalda, né, que Deus abençoe a irmã Nivalda, o irmão Moacir, nossos queridos irmãos, amigos, companheiros do Evangelho, né, que Deus abençoe vocês aí, né, e os demais irmãos companheiros da obra do Senhor que estivemos juntos ali, o irmão José Garcia, nosso grande amigo, homem de Deus, pessoa que nós estimamos muito, e estivemos juntos ali nesse domingo, junto com o irmão Simon ali, e foi uma benção. Então nós queremos felicitar o coral pelos 11 anos já de adoração a Deus, na pessoa da irmã Nivalda, que é a regente, a primeira regente, né? Que Deus abençoe, né, também os demais irmãos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ouvir então canção que foi pedida aí para os aniversariantes, Alcançando Vidas, com Tiago e Simon. Nós vamos ouvir aí, né? E cremos, irmãos, que neste ano nós temos novidades aí. Vamos gravar alguns louvores para a glória de Deus e também para os irmãos ouvirem e glorificarem o Senhor. Vamos ouvir essa bela canção e já já nós estaremos de Jesus, quando foi pro céu, aos seus discípulos falou: idem por todo mundo o evangelho anunciar. Os primeiros missionários deram a vida pra pregoar essa grande salvação que é Jesus Cristo, vem aceitar. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. E queira fazer missões é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Você que está me ouvindo e sente o coração queimar, é o amor pelas almas que estão morrendo sem se salvar. Eu estou te convidando, essa é a hora de trabalhar. Se tu não pode ir, a tua oferta vai chegar lá. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora, que queiram fazer missões, é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora,
um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. É o programa Semeadores da Hora Final, pelo seu rádio, pela internet. Deus te abençoe, meu amado irmão, meu querido amigo. Como diz aqui, né, o pessoal aí mais jovem, sextou, né, nessa sexta-feira abençoada por Deus. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, nosso Deus. E é bênção, né, maravilha. Irmãos, esse programa só é possível porque existem pessoas, né, nossos queridos irmãos mantenedores dessa programação, aqueles que com a sua oferta mensal nos ajudam aqui para que nós possa custear as despesas desse programa, e é por isso que nós estamos aqui, porque Deus tem sustentado as mãos daqueles que nos ajudam. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm nos auxiliado através da sua oferta, e também os estabelecimentos comerciais que nos ajudam aqui a fazer esse trabalho para a glória de Deus. São eles: irmão Luiz Oneide Barcelos, irmã Cleci, o nosso querido pai, irmão Adão Pinto, a irmã Lourdes Lucero Carvalho, lá no Rincão Pelado, irmão Oneide Garcia, no no assentamento missioneiro, também nossa irmã Jussara Nunes, ali no Sarmento, junto com a sua família, o irmão Bernardino Braga, ali do bairro Boa Esperança, o irmão Laurindo Andão Machado, lá do Passo do Conde, né, quase no Passo Santa Maria, também o irmão José Castelhano, nosso querido irmão Castelhano, Deus abençoe a vida do servo do Senhor, a irmã Roselaine Garcia, irmão José, né, nossos companheiros aqui, também a irmã Rose, o irmão Donizete, Deus abençoe o nosso querido irmão Donizete. Estivemos juntos ali, né, irmão Donizete? Matamos a saudade aí de conversar um pouco com esse servo de Deus. Também, né, o irmão João Batista Duarte, ali do Passo do Conde. Deus abençoe a vida do servo do Senhor, né? Os irmãos congregam ali no Santa Maria. Também o irmão Paulo e a irmã Noeli, ali do assentamento São Domingos. Que Deus abençoe a vida dos servos do Senhor. Também nós recebemos uma oferta da nossa irmã querida, irmã Neninha, do Passo de Santa Maria. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Nós recebemos uma oferta também do nosso amado irmão Peri, né, uma oferta para o programa, direcionada também para o projeto das Bíblias lá para os irmãos lá da província de Sofala, no Moçambique, né, irmãos? E eu louvei a Deus que o irmão escutou ali já no final do programa e foi ali na borracharia, e nós tivemos um dedo de prosa e ele já nos deixou uma oferta ali, para uma oferta que, aliás, nós já enviamos ontem. Já enviamos mais R$200 para esse projeto do alimento para aquele que não tem, né, irmãos? O alimento espiritual, o projeto das Bíblias, para quem não sabe, né, o nosso querido pastor Simone Chutar, né, lá da cidade, da província de Sofala, no Moçambique, ele está fazendo um pedido aí para aqueles que puderem e quiserem, né, ajudar nessa empreitada das Bíblias, irmãos, lá, para vocês terem uma ideia quão precária é a situação, que eles compram apenas o Novo Testamento, né, e o custo é de praticamente R$50 só o Novo Testamento, e a Bíblia inteira é raridade de encontrar, porque é muito difícil lá a literatura deles. Mas eles estão ali, né, irmãos? Ganharam 50 almas, desceram ao batismo, 50 novos cristãos, e eles querem conseguir aí essas 50 Bíblias, né, para esses cristãos que não têm. E eles lançou um apelo, e nós
E nós estamos juntos nessa peleja, né, irmãos? Porque aonde tem uma alma querendo servir ao Senhor, todas as almas que nós conseguimos encaminhar para o céu, nós teremos um galardão lá no céu. Nós investimos na terra para ganhar no céu. Então, louva a Deus pela vida do irmão Peri. Também nós recebemos, né, uma oferta do irmão Gilmar Pote, lá do assentamento. Estivemos juntos lá no domingo. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Também recebemos uma oferta da irmã Nivalda, né, nossa querida irmã Nivalda, essa serva de Deus aí, né, ela é Melo também, é parente aí, nossa, né? Deus abençoe a irmã Nivalda, irmão Moacir, nossos queridos e amados irmãos. Também nós recebemos aqui uma oferta do irmão Joãozinho ali do Paço Santa Maria. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. O irmão João Batista também, ele manda uma oferta especial para a missão, né, que nós estamos enviando lá para o Moçambique. Também nós recebemos um voto aqui do irmão Mariano Braga, né, que também direcionado para a missão. Deus abençoe a vida do irmão Mariano. Um grande abraço para vocês aí, juntamente com o irmão Adão, certamente estão ouvindo ali nos Potreiros. Grande abraço também para o irmão Maninho ali nos Potreiros, né? Irmão Jaci, nossos companheiros aí da obra do Senhor. Também um voto da irmã Aninha Martins. Deus abençoe a vida da irmã Aninha. Nós recebemos também um voto da irmã Heloísa, esposa do nosso querido irmão Neide Garcia. A irmã Elisiane Carvalho também nos enviou uma oferta, nós agradecemos. Nós recebemos com muita alegria e que Deus em Cristo venha abençoar a cada um dos irmãos. E o irmão Adão Pinto também, né, reforçando a oferta todo mês aí, para que nós possa fazer e realizar a obra do Senhor. E Deus tem nos abençoado de uma forma especial. Quero com muita alegria louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos ajudado aqui na programação. Que Deus venha derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida de cada um de vocês. Agora nós vamos ouvir aí então, né, vamos ouvir os nossos patrocinadores, né, pode rodar os patrocinadores e depois nós estaremos ouvindo aí, né, a canção Bate na Porta que foi pedida aí, né. Vamos ouvir na sequência dos patrocinadores. Eu acredito que foi alguém que nos mandou uma mensagem, né, irmão Devanir, mais uma vez ligou para nós aqui, né, e está pedindo louvor com Daniel e Samuel, Bate na Porta. Então nós vamos ouvir, então, após os nossos patrocinadores, nós estaremos ouvindo essa bela canção. Nós também queremos agradecer a audiência da irmã Mérica Cruz e o irmão Cassimiro, nossos queridos e amados irmãos que por muitos anos ficaram aqui nesse horário, né, da programação. E quando eles foram embora, nós assumimos esse horário. Estamos aqui, irmã América, para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor, né? E aí queremos felicitar eles lá. Eles nos mandaram uma mensagem que estão ouvindo a programação lá no Pinhal. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço e as bênçãos de Deus venham ser derramadas sobre as nossas vidas. Vamos ouvir então os nossos mantenedores e depois também um louvor e já estaremos de volta. Está ouvindo o programa Semeadores da Hora Final, que tem o gentil patrocínio dos Postos da Lepiane, qualidade e bom atendimento, combustíveis, lubrificantes, filtros, pneus e uma ampla variedade de peças para motocicletas. Na troca de óleo, comprando conosco não cobramos a mão de obra. Postos da Lepiane, na Salvador Pinheiro 1012, em São Nicolau e também em Garruchos. Mercado Super Campeiro, aonde o cliente compra de montão com pouco dinheiro. Temos de tudo um pouco para a família levar para casa. Super Campeiro, além de um bom preço, atendimento que duvido, igual você não viu. Super Campeiro, agora em São Nicolau chegou a mecânica de motos do Manuel. Aqui sua moto fica
fica tinindo. Contamos com uma ampla loja de peças para motocicletas junto ao posto da Lepiane. Venha fazer seu orçamento gratuito sem compromisso. Chame no zap 55997239014. Mecânica de motos do Manuel, na Salvador Pinheiro, ao lado do posto da Lepiane. Autoelétrica Ramires, especialista em elétrica automotiva e agrícola. Contamos também com uma vasta seção de peças para veículos. Chama no WhatsApp 559-9678-9722 e fale com Alceu Ramires. Autoelétrica Ramires, na Salvador Pinheiro 1672, no centro de São Nicolau. Hot Dog do Teio, atendimento rápido e de qualidade. Ambiente familiar, servimos comida caseira ao meio-dia e lanches em geral. Faça seu pedido pelo WhatsApp 991 56 35 10, na Salvador Pinheiro, ao lado do Xerox do Coati. Esperamos você. Borracharia do Pé, seu veículo merece cuidado profissional. Lavagem de veículos e implementos agrícolas. Borracharia em geral. Conserto e recapagem de pneus. Vulcanização. Venda de pneus novos e usados. Ainda contamos com equipe móvel especializada no socorro em lavouras. Chama no ar 999 16 55 23. Na rua Ademar Silva 2169, em frente à cooperativa. Em São Nicolau, uma empresa da Lepiane. Você pode abençoar este programa usando os serviços prestados pelos nossos apoiadores. Continue acompanhando a programação Semeadores da Hora Final. Por certo, Deus tem bênçãos para nossas vidas.
Maravilha, maravilha, estamos de volta com a programação Semeadores da Hora Final, nesta sexta-feira maravilhosa. Seja bem-vindo, você que ligou o seu rádio agora, você está ouvindo programação evangélica. Deus tem bênçãos para a tua vida. Fique conosco, aumente aí o volume do teu receptor e fique aí ligadinho, porque Deus tem vitória para você e para mim e para todos aqueles que creem que Deus pode fazer. Irmão Fidelcino Reis está conosco mais um dia, nos dando a alegria da sua audiência lá na Lomba do Pinheiro, né, pertinho de Porto Alegre, nos dando a paz do Senhor. Meu irmão, estou na escuta. Muito obrigado mais uma vez pela audiência do querido servo do Senhor, né? Também nossa querida irmã Flora Mansur, mais uma vez está conosco. Está lá na Argentina e ela nos diz: a paz del Señor Jesús, hermanos, muchas bendiciones. Um grande abraço, um grande saludo para ustedes aí, mis hermanos, né? Muy alegres en los conosco aqui nesta noite. Deus bendiga a todos, né? Nossos irmãos aí de Posadas, né, na Argentina, e que Deus venha abençoá-los grandemente nessa noite. Também a nossa amiga Diva Lúcia da Silva está confirmando a audiência aí, nos dando boa noite. Uma boa noite para você e para todos que estão convosco aí nos ouvindo. Grande abraço aí para o irmão Rodrigo, né? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Deus abençoe essa família. Amados, nós estamos alegres porque Deus tem abençoado as nossas vidas. Estamos com muita alegria a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, dizendo que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Deus tem projetado para mim e para você cada dia mais bênçãos para as nossas vidas. Mas o convite principal do Senhor é algo que as pessoas muitas vezes não querem, porque servir ao Senhor nós precisamos mudar alguns hábitos, mudar algumas práticas que nós temos na nossa vida particular, e isso muitas vezes as pessoas não gostam de deixar, né? Então a maior dificuldade, irmãos, não está na palavra de Deus, mas sim em nós, porque a palavra de Deus, ela está escrita e ela não muda, ela já vem há muitos anos, está registrada ali naquele livro dos livros que é a palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ela não deixa dúvidas que quando uma pessoa encontra com Jesus, acontece algo, né? Duas coisas que acontecem com aquele que se encontra verdadeiramente com Jesus, que decide seguir a Jesus. A primeira coisa é nascer da água. Nascer da água significa deixar tudo para seguir ao Senhor. Mudar o caráter do ser humano é descer as águas do batismo, fazendo com que seja registrado ali aquele ato de que uma pessoa se arrependeu. Quando nós nascemos da água, no momento em que nós emergimos e submergimos novamente da água, fica registrado que nós optamos em deixar a velha vida. Deixando uma vez a velha vida, os velhos hábitos ficam para trás, as coisas que não agradam a Deus ficam para trás. E aí, quando nós ressurgimos, né, para viver para Deus e servir ao Senhor, também há a segunda coisa, que é nascer do Espírito. A pessoa que nasce do Espírito, ela entende que existe um mundo espiritual e que se ela não se revestir das armaduras de Deus para vencer e para atingir o alvo que é Cristo, ela vai fracassar. E fracassando uma vez, ela perde o direito de ir morar nas mansões celestiais. Porque a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno.
Então nós temos que ter a consciência que quando encontramos com Jesus, precisamos sim ter mudanças de caráter, mudanças de hábitos, porque é um conjunto de fatores. A santificação é um processo de ir contra tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando nós deixamos uma brecha, né, é a mesma coisa que você fazer um muro e deixar uma parte sem fechar. Aquela parte ali, o ladrão, aquele que quer fazer dano na tua casa, ele pode entrar por ali, porque ficou aberto, né? Pode entrar ali muitas vezes, né? Muitos outros animais, outros bichos, né? Que podem fazer mal à tua propriedade se você não fechar o muro. E assim é a nossa vida espiritual. Se nós deixarmos uma lacuna, o inimigo ele pode botar uma cunha ali. E quando ele põe a cunha, ele pode comprometer toda a estrutura e entrar e destruir. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba aquele que está servindo a Deus, ele rouba a nossa esperança, ele rouba o nosso desejo de servir ao Senhor. E ele também mata a nossa espiritualidade, mata tudo aquilo que nos liga com Deus. E ele destrói com a possibilidade de nós morar no céu. Ele destrói com a nossa vida, não só aqui terrenamente, mas também lá no nosso futuro que está lá no céu. Por isso eu deixo essas palavras, não é uma pregação, mas sim um alerta para todos nós. Porque a mudança, irmãos, não está... Tem pessoas que leem a palavra de Deus e dizem assim, mas isso aqui eu não concordo, eu discordo. Problema é nosso, irmão, se nós não quiser se adequar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está sacramentada, ela é uma só. Deus, ele não muda, ele não passa por cima do seu próprio princípio, que é a palavra, uma vez lançada, está decretada e está velada por Deus. Deus vela pela sua palavra. Então nós é que temos que mudar, nós que temos que nos adequar, para que nós possa viver uma vida de santidade. A santidade não é comparar-se com o mundo ou facilitar o caminho, mas sim nós começarmos a fechar as brechas do muro, para que nós possa estar com a nossa vida pura, santa e agradável a Deus. O nosso culto racional é um culto que começa aqui dentro do cérebro, dentro da nossa mente. Quando nós ficamos procurando opções, facilidades que venham dizer que não, isso aqui não é errado, eu posso fazer, é porque realmente nós já estamos pensando que estamos gostando da terra, ou estamos nos adequando às coisas daqui. Mas quando nós estamos preocupados com a nossa vida cristã, com a nossa maneira de andar, com tudo aquilo que fazemos, nós vamos para a palavra de Deus e procuramos nos santificar cada dia mais. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 13, nós vamos ver que o nosso querido João, através daquela visão, ele vai falar ali, próprio Deus, o próprio Jesus fala para ele, escreve isso, João, e sela essas palavras. E ainda diz assim, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, com certeza ele vai buscar a sujeira, ele vai buscar a se aprofundar mais no lamaçal, porque isso é que satisfaz a carne do ser humano. Por isso, irmãos, o convite a nós é nós continuarmos e mantermos a santidade, mantermos a nossa castidade perante Deus. E isso tudo demanda um pensamento, um culto racional que começa dentro da nossa mente, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas nos renovar a cada dia através do nosso pensamento, para que nós possamos aprender, entender e fazer a boa e perfeita
e agradável vontade de Deus. Eu deixo essas palavras nesta primeira hora de programação. Nós vamos agora também ouvir aí uma bela canção aí, vamos ouvir Gerson Rufino, vai cantar bonito para nós, vai cantar uma bela canção aí, né? Vamos ouvir Vem Cear Comigo com Gerson Rufino, né? Vamos pedir para nossa técnica de som aí preparar para nós aí. Vem Cear Comigo com Gerson Rufino para nós ouvirmos. Enquanto isso, nós queremos mandar um grande beijo para nossa mamãe, a irmã Joraceli Ribeiro. Ela está conosco mais uma vez, nos dando a paz do Senhor, confirmando a audiência. Beijo, mãe. Obrigado, viu? A senhora sempre está conosco, nos incentivando e nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Joraceli, né, a querida serva do Senhor que tem, né, feito a obra do Senhor. Dias atrás ela esteve conosco aqui num programa, cantando belos louvores e também, né, nos deixou aí um pensamento bíblico, falou aquilo que estava no seu coração e foi uma bênção, né? Então a nossa gratidão a Deus, porque nós servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Temos aí o irmão Adão, servo de Deus, nosso pai, que tem se esforçado para servir ao Senhor e fazer a sua obra, e eu louvo a Deus pela sua vida. Também toda a nossa família, meus irmãos, minhas irmãs, todos servindo ao Senhor. É motivo de nós agradecermos ao Senhor e louvarmos ao seu nome. Vamos ouvir esse belo louvor e depois nós já voltamos com o quadro Oração da Fé. Jesus impulsionando este
Maravilha, meus irmãos, estamos de volta com a programação Semeadores da Hora Final. Já saudando aqui também nosso amigo, irmão em Cristo, irmão Eloy Amaral Gomes. Está nos dando a paz do Senhor, irmão Tiago. Estamos na escuta. Grande abraço para os nossos queridos irmãos que estão, ali em Nova Prata, na Serra Gaúcha, nos ouvindo, e é com alegria que eu vos saúdo aqui, meus amados irmãos. Muito obrigado pela vossa companhia. Queridos, chegamos num momento especial, momento de oração, momento em que nós formamos uma corrente de oração para orarmos uns pelos outros e pela nossa nação brasileira e também pelas necessidades, enfermidades, problemas, tudo nós vamos colocar diante do Senhor. Você que está com um problema na tua família, nos teus filhos, quem sabe a dificuldade, os problemas da vida têm te entristecido, que eu te convido nesse momento a nós entrarmos em oração diante de Deus, pedindo aquilo que nós necessitamos. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso estado, também pelo nosso município. Você ore pelo município onde você está aí. Se você quiser, dê as mãos com a tua família e ore por eles, porque nós temos um compromisso primeiro com a nossa família. A nossa primeira igreja é os nossos, da nossa casa. Então, vamos lutar contra as trevas que tentam desvirtuar os nossos familiares, nossos filhos. Eu te convido nesse momento a você orar conosco, onde você estiver, eleve o teu pensamento ao céu e vamos falar com Deus. Amado e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor, mais um dia, mais um clamor nós estamos levantando junto com cada um dos teus filhos. A nossa palavra é de gratidão em primeiro lugar, Senhor, por este privilégio, por este grande momento de estarmos aqui mais um dia para agradecer ao Senhor pelas muitas misericórdias que o Senhor tem tido para conosco, porque a sua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Por isso nós te damos graça, nós te colocamos no lugar onde o Senhor merece estar, que é no centro da nossa vida. O Senhor é o principal, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício salvífico da cruz em que o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós e nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Meu Deus, nós oramos agora pela nossa nação brasileira, nós colocamos diante de Ti esta terra chamada Brasil, pedindo que o Senhor venha repreender todo o poder das trevas, tudo aquilo que tenta destruir com esta nação, Senhor. Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a Tua obra, que tem feito esta nação pecar, nós repreendemos agora todo o mal, Senhor. Ó, meu Deus, visita lá em Brasília os poderes que estão corrompidos, repreende, Senhor, agora. Troca, Senhor, o trono dessas pessoas que não querem nada contigo e coloca homens e mulheres que tenham, Senhor, compromisso com a Tua palavra, com a verdade. Limpa, Senhor, a nossa nação brasileira, repreende o opróbrio desta nação, Senhor. Repreende toda a corrupção ativa e passiva, Senhor, porque tem aqueles que fazem e aqueles que acobertam. Por isso, Senhor, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, e nós cremos que o Senhor ainda está assentado no trono dos tronos, e o Senhor ainda manda em tudo, Senhor, e o controle está nas suas mãos. Senhor, eu oro pelo estado do Rio Grande do Sul. Meu Deus, da mesma forma, Senhor, cerca esse estado com os teus anjos, repreende todo o poder das trevas que tenta, Senhor, destruir com esse estado, um dos estados mais prósperos da Federação Brasileira. Meu Deus, nós abençoamos esse estado, Senhor, pedimos que o Senhor venha repreender, Senhor, da mesma forma, troca os tronos, Senhor, desses homens que se assentam nos lugares de destaque. Muitos são, Senhor, as dificuldades que o povo enfrenta por causa desses homens,
Por isso muda, Senhor, a história do nosso estado do Rio Grande do Sul. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de São Nicolau. Nós já queremos te agradecer pela vida, Senhor, do nosso querido irmão Rafael, teu servo, que é o prefeito dessa cidade, que está sentado na cadeira ali, Senhor, que o Senhor colocou ele junto com o seu Ademar e os seus companheiros. Eu quero, Senhor, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida do teu filho, venha cercar ele, Senhor. Meu Deus, olha pelos seus pensamentos, direciona os seus passos, abre portas, Senhor, e continua guiando, Senhor, ele, que ele possa dar testemunho de um homem que foi transformado pelo teu evangelho. Meu Deus, prospera a cidade de São Nicolau, envia para cá empresas, Senhor, levanta aqui homens de negócio que tenham um compromisso e que tenham o coração solidário, para que haja emprego nessa cidade, Senhor, para que os teus filhos venham prosperar e que essa cidade possa ser abençoada por ti, meu Pai. Cerca, Senhor, esta cidade com os teus anjos, levanta muros ao redor dessa cidade e protege. Livra, Senhor, livra dos temporais, do granizo, dos tornados, Senhor, livra. Pai, livra também, Senhor, da seca, livra, Senhor, da praga, meu Deus, das enfermidades. Oh, Pai querido, cuida e protege os teus filhos, Senhor, que estão orando conosco. Meu Deus, agora entra com providência na causa de cada um dos teus filhos. Repreende as enfermidades, Senhor, enfermidades que estão molestando os teus servos agora. Em nome de Jesus, agora eu te dou uma ordem, enfermidade, seja queimada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, Pai da glória, visita este lar, esta família agora, Senhor. Enfermidades de ordem física, nos nervos, nos ossos, no coração, no pâncreas, no pulmão, nos rins, Senhor, no fígado, no coração desta pessoa, no Senhor, estende as tuas mãos sobre a coluna, sobre os nervos. Pai, visita, Senhor, todas as células do corpo desta pessoa agora e repreendendo, Senhor, arruma aquilo que está errado dentro do corpo do teu filho agora, Senhor. Meu Deus, enfermidades de ordem espiritual, a depressão, a opressão maligna, o desejo de suicídio, Senhor, o negativismo, agora nós repreendemos pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus, e que haja agora uma mudança para a glória do teu nome. Pai celestial, eu te peço, visita cada lar e cada família. Senhor, se esta pessoa está orando por um familiar que está enfermo lá na UTI, quem sabe, lá no hospital. Ah, meu Deus, nós oramos pela Zelana que está enferma. Senhor, que os teus filhos pediram oração. O Senhor sabe o quadro que ela está agora, Senhor, o quadro da situação, eu não sei, mas o Senhor o sabe. Por isso visita ela agora lá, Senhor, levando a cura, levando, Senhor, o que precisa ser feito agora. Toca na mão do médico, Senhor, e abençoa, que haja testemunho para a glória do teu nome, porque o Senhor é um Deus que faz milagres e nós cremos, Senhor. Pai, nós pedimos por cada um dos teus filhos, que são nossos mantenedores aqui da programação. Senhor, prospera a mão daquele que semeia, os animais daquele que cria. Senhor, abençoa aquele que tem o seu comércio, Senhor, o seu estabelecimento comercial. Eu sei que o tempo é de crise, Senhor, mas nós não estamos neste mundo, nós não somos daqui, nós somos forasteiros, nós esperamos em Ti. E o céu nunca está em crise, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Ah, Pai, eu peço agora que o Senhor venha abrir portas de emprego para esta pessoa que precisa, está orando, crendo, Senhor. Abre uma porta agora de emprego, uma porta de provisão. Quem sabe está faltando pão na mesa, Senhor. Ai, achei Candorabagasubigai. Senhor, visita esse lar agora. Toca, Senhor, abre portas, prospera esta mesa, prospera esta vida, Senhor, e que haja testemunho para a glória do teu nome. Meu Deus, nós oramos pelas causas na justiça.
Senhor, essa aposentadoria que não saiu, que está embargada. Senhor, esse benefício que foi cortado. Meu Deus, move a tua mão e faz a tua obra, porque o Senhor não precisa mandar, o Senhor faz, oh glória. Meu Deus, estende as tuas mãos e prospera a vida dos teus filhos. Meu Deus, eu oro pela nossa igreja ali, Assembleia de Deus, pela vida do pastor Ocir de Matos, por todos os companheiros da tua obra, Senhor. Visita cada congregação e abençoa e prospera a tua obra. Abençoa ali, Senhor, o projeto de remodelação do templo, que venha a ser feito segundo a tua vontade, que o Senhor venha prosperar para que haja, Senhor, rapidez, e que nós possa ainda nesse ano poder celebrar e glorificar ao teu nome. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão envolvidos na tua obra, que estão fazendo para ti, para o teu reino. Olha pelos missionários espalhados pela Federação Brasileira. Olha pelos missionários espalhados pelas nações, Senhor. Pela janela 10x40, nós oramos ali pela África, Senhor, pela Ásia, pelos países que estão sendo perseguidos, que os teus filhos estão perdendo a sua vida, estão, Senhor, glorificando o teu nome através da sua vida. Meu Deus, visita e dá graça para os teus filhos. Eu oro ali pela província de Sofala, pela vida do pastor Chutar, teu servo, Senhor, pela sua família. Meu Deus, por cada uma das almas que estão sendo ali, Senhor, congregadas a ti, prospera aquela obra e que haja, Senhor, um mover do teu Espírito sobre a nação do Moçambique, Senhor. Ah, meu Deus, que haja salvação de almas, batismo do Espírito Santo, que haja um mover do teu Santo Espírito sobre aquele lugar, Pai querido. Da mesma forma, nos lugares onde estão os teus filhos missionários, que não falte a provisão, que não falte a tua mão poderosa, que não falte a tua presença, Senhor, salvando, curando, libertando, transformando, Senhor. Ah, meu Deus, agora nós oramos pelos pródigos da tua casa, aqueles que caíram, aqueles que estão distantes. Sopra um vento, Senhor, um vento de avivamento, um vento que venha, Senhor, levantar o que está caído, dar força ao fraco. E, Senhor, visita agora, Pai, que salva, traz de volta, Senhor, aquele que está perdido, Pai. Eu oro por esta programação, pelo nosso ministério. Meu Deus, eu me humilho perante ti, sabendo que não tenho nada senão aquilo que o Senhor me dá. Por isso eu te peço graça da tua parte, para que eu possa desenvolver, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, e que o teu nome venha a ser glorificado na minha vida, Senhor. Tudo nós pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, irmãos, há uma presença gloriosa do Senhor. Sentimos que Deus está conosco. Você está sentindo aí no teu lar a presença do amado Espírito Santo de Deus? Dê lugar para o Espírito que quer renovar a tua vida. É tempo de renovo, é tempo de nós levantarmos as nossas mãos cansadas, irmãos, e fazermos veredas direitas, para que nós possamos influenciar aqueles que estão errantes pelo caminho, e que possam ser alcançados pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu sinto graça de Deus, irmãos, nessa noite aqui nessa programação. Uma Tereza Amaral está conosco, nos dando a paz do Senhor. Estamos na audiência. Um grande abraço para vocês aí, meus irmãos, juntamente com seu esposo, irmão João Paulo, servo de Deus. Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço. É uma alegria saber que vocês estão sintonizados nesse programa. Montaciano Cardoso também está conosco mais uma vez, está confirmando a audiência, nos dando boa noite, na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Muito obrigado pela vossa sintonia, pela vossa audiência, no nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ouvir, irmãos, vamos ouvir aí Jesus Adrian Romero, uma canção em espanhol, em especial aí para os nossos irmãos da Argentina que estão nos escutando. Nós vamos ouvir aí Tu Bandeira, e já já nós estaremos de volta
nesta abençoada noite de sexta-feira. Você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo a programação Semeadores da Hora Final no seu rádio. Aumente o volume, porque Deus tem bênçãos preparadas para as nossas vidas. Maravilha de Deus, meus irmãos, ouvimos aí esse lindo louvor, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, meu querido irmão. Quem sabe a tua semana foi uma semana de dificuldade, uma semana de lutas, mas eu quero dizer para você que a presença do Senhor, ela nos faz esquecer os problemas da vida e focarmos em viver com intensidade na presença do Senhor. E Deus tem bênçãos preparadas para nós. Vamos ouvir mais um louvor aí. Vamos ouvir aí Opus Dei, né? Gaita Chorona, especial para todos os nossos irmãos que gostam de uma cordiona, né? Nós que somos do sul aqui temos a tradição gaúcha, e a tradição gaúcha remete a uma cordiona roncando, né? E tem muitos irmãos que gostam, né? E esse louvor aí é para aqueles irmãos que gostam de ouvir uma gaita chorona na presença do Senhor. E que Deus possa abençoar a vida dos nossos amados irmãos. Também na sequência nós vamos ouvir aí Dinamite Barros, que vai cantar aí para nós bonito, né? A canção Clamor de Milhões,
né? As irmãs vão achar e nós vamos ouvir 2 louvores em sequência e já já nós estaremos de volta. Chama
Maravilha, ligou para nós aqui mais uma vez a irmã Terezinha Souza e ela está pedindo um louvor aí com Alma Cansada, né, com Dinamite Barros. Nós vamos ouvir aí então, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, mais esse belo louvor, e então depois nós estaremos de volta com a palavra do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão sintonizados. Você que está ligado aí na programação, quem sabe você não mandou mensagem para nós aqui, mas você está aí no teu lar, ouvindo a programação, receba o nosso carinho, o nosso abraço, e que Deus possa abençoar a tua vida, né? Que Deus possa elevar cada vez mais o teu pensamento e a tua alma nesta noite. Irmã Jane Maria dos Santos nos deu a paz do Senhor. Irmão Tiago assistindo, peço oração por mim e minha família, e um louvor para meu elevo espiritual. Deus abençoe sempre você. Obrigado, irmã. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência. Receba aí esse louvor aí para o elevo espiritual da sua alma. Também a irmã Maria Cleusa Ferreira, mais uma vez nos dando a paz do Senhor. Irmão, Deus abençoe, estamos assistindo. Deus abençoe vocês aí onde vocês estiverem. Receba o nosso abraço no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir então Alma Cansada, e depois nós estaremos de volta com a palavra de Deus. Cidade viu na multidão
Muito bem, meus amados irmãos, ouvimos aí belos louvores que alegraram a nossa alma. Chegamos no momento mais importante dessa programação, momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Para isso, nós fizemos leitura no início dessa programação, em alguns versículos da palavra de Deus, e eu quero persuadir-te a ler conosco mais uma vez. Se assim você puder, pegue a tua Bíblia e vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que estão registrados no Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Foram os versículos que nós lemos para a abertura dessa programação. A palavra de Deus, muitas vezes nós lemos um versículo e o Senhor fala conosco de uma maneira, porém, lá adiante nós lemos novamente o mesmo versículo e Deus, através do seu amado Espírito Santo, nos direciona e nos mostra algo diferente daquilo que vemos. Por isso que é muito importante nós não deixarmos de meditarmos nas Escrituras, porque existem ainda mistérios a revelar-se para nós enquanto nós estivermos aqui na terra. A irmã Laurinda Trindade, nossa querida irmã companheira, esteve ali conosco ali no Sarmento, e ela também está nos assistindo. Um grande beijo no coração. Ela também faz parte da nossa família e nós louvamos a Deus pela irmã Laurinda. Amados, vamos ler a palavra de Deus. Você encontrou aí no teu lar, onde você está, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 9. Esta palavra preciosa. Vamos falar sobre o tema a hora do milagre. A hora do milagre. A perseverança para alcançar o milagre. Nos diz assim a palavra de Deus: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus queridos irmãos, fizemos uma leitura preciosa da parte de Deus e queremos então falar sobre o momento, a hora do milagre. Se observarmos esta palavra, nós conseguimos entender 2 personagens principais que são narrados aqui por João. Um deles, um certo homem que estava acometido de uma paralisia já há 38 anos. A Bíblia não registra que idade tinha este homem,
se ele já havia nascido com aquela paralisia, se ele era paralítico de nascença. Nem mesmo descreve a sua história ou a sua origem. Porém, nós temos que observar que este homem, ele tinha fé, e ele, apesar de estar numa condição difícil, ainda conseguia chegar até aquele lugar para esperar por um milagre. E eu já quero aplicar já no começo desta mensagem o que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Porque existem pessoas que oram um pouquinho e não recebem a bênção e desistem, não têm perseverança. E a primeira qualidade que nós vemos na vida deste homem é a perseverança. Perseverar é acreditar quando os outros não acreditam. Quando a palavra que nos dão muitas vezes é uma palavra de negatividade, uma palavra de dizer que não vai acontecer aquilo que nós estamos esperando. Irmãos, este homem, ele estava ali naquele lugar. A Bíblia diz, ela não registra com riqueza de detalhes, mas se nós pesquisarmos um pouco, através dos escritos e da história que se é narrada por muitos historiadores da época, ela nos dá conta de que mais ou menos 40 mil pessoas estavam nesse lugar. E a Bíblia registra o fato de que a maioria das pessoas que estavam ali estavam sofrendo de alguma moléstia, de alguma enfermidade, de algum problema que os privava de viver a sua vida normalmente. Aquele lugar era um lugar triste, porque ali haviam pessoas, eu quero crer que muitas pessoas estavam ali agoniantes, com enfermidades incuráveis, com enfermidades que molestavam o seu corpo físico, e por causa da condição que estavam ali, se eles ficavam esperando para que a água fosse agitada. A Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas daquele tanque. O primeiro que ali descia recebia um milagre, mas muitas pessoas estavam ali. Imagina 40 mil pessoas naquele lugar. E o que me chama a atenção é no segundo personagem. O segundo personagem era o nosso querido e amado Salvador. Aquele Jesus que aonde chegava não suportava ver um enfermo. Aquele que aonde ele chegava, o choro se convertia em riso. Aonde ele colocava a planta do seu pé, milagres aconteciam. Porém, naquele lugar, irmãos, me chama a atenção que Jesus apenas registrou este milagre. Ora, tinham 40 mil pessoas, 40 mil enfermos, porém Jesus, ele tinha decretado o milagre para aquela pessoa. Aquele dia o milagre era para ela. O que nos traz ao centro desta mensagem, o que nos traz no título desta mensagem, que é a hora do milagre. E agora eu quero trazer para os nossos dias. Estamos vivendo em dias de incredulidade, dias que nós não conseguimos muitas vezes acreditar que podemos receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. O milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é a salvação da sua alma, porque a alma, ela é eterna, e a alma, ela está destinada a ir para um lugar que nós escolhemos enquanto vivemos. Por isso que se diz que a salvação da alma é mais importante do que o corpo físico. Mas quantos de nós, quando estamos enfermos, não rogamos ao Senhor que nos cure, que nos repreenda a enfermidade? E quantos que, quem sabe, estão me ouvindo, estão passando por alguma moléstia no seu corpo físico,
por alguma doença que tenha afligido a sua vida ou a vida de algum familiar. E você tem orado, você tem clamado, mas a situação continua da mesma forma. Eu quero te convidar nessa noite a você ter perseverança, a você acreditar que Deus pode mudar e que no tempo certo Ele vai chegar e vai mudar a tua história. Porém, existem situações do nosso dia a dia e da nossa vida, meus queridos ouvintes, que Deus não vai mudar, que nós vamos carregar ao longo da nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, falando, ele deixou registrado que havia algo que o perturbava, algo que o incomodava, que ele enfatiza nas Escrituras como um espinho na carne. Nós entendemos que pode ser uma enfermidade que o molestava, algo que fazia com que muitas vezes Paulo sentisse dor, sentisse aflição, algo que muitas vezes ele se sentia fraco por causa daquele espinho. E ele registra que várias vezes ele orou ao Senhor, porém o Senhor lhe respondeu dizendo: a minha graça te basta, o que nos leva a crer que Jesus não o curou, que Jesus não tirou aquele espinho da sua carne. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que existem situações da nossa vida, situações, muitas vezes enfermidades, que nós vamos conviver com a enfermidade, e que ela não vai deixar o nosso corpo físico, porque muitas vezes Deus trabalha através das situações que nós estamos enfrentando. Deus conhece o nosso potencial, Deus também conhece as nossas fragilidades. Deus, portanto, irmãos, Ele acha um ponto de equilíbrio na nossa vida. Ele não nos deixa muito à vontade para que nós não esqueça da chamada e não esqueça daquilo que nós temos que desenvolver para o seu reino. Por isso que muitas vezes, se Deus não te curou, meu amado irmão, continue orando, continue crendo que Deus pode te curar, mas não deixe que a enfermidade, não deixe que o problema, que a dificuldade que você enfrenta, faça com que você perca a esperança de receber o que Deus tem para a tua vida. Eu sinto Deus nessa palavra falando conosco nessa noite. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele homem estava ali deitado naquele leito esperando o seu milagre. Pense bem, 38 anos da sua vida, ele estava ali. A realidade daquele homem era estar ao lado daquele tanque esperando o seu milagre, aleluia. Ele deixou de viver aqueles 38 anos esperando, mas eu quero dizer que valeu a pena o esforço daquele homem, porque o anjo desceu e agitou as águas e ele entrou no tanque? Não, porque ele estava na hora e no lugar exato em que Jesus o encontrou. O que mais uma vez nos leva a entender, irmãos, que existem na nossa caminhada, muitas vezes nós corremos atrás do milagre, muitas vezes nós vamos e o milagre não acontece. Quantas pessoas que nós escutamos que dizem assim: eu vou lá que vai estar o fulano de tal, que tem dom de cura, e ele vai orar por mim e eu vou receber o milagre. E muitas vezes a pessoa vai e o milagre não acontece. Aqui foi ao contrário, irmãos. Aquele paralítico não saiu atrás de Jesus. Aquele paralítico não conseguiu ir até Jesus. Só que aí Jesus cumpriu com a sua palavra quando disse que as bênçãos e os milagres nos alcançarão aonde nós estiver, se nós estiver na vontade de Deus. Se nós estiver no plano de Deus, o milagre vai bater na tua porta, aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. A bênção vai chegar no lugar onde você está. As bênçãos, elas nos alcançam enquanto nós estamos caminhando com Cristo, aleluia.
A nossa hora vai chegar, quem sabe é hoje, a hora em que você vai receber o teu milagre, aleluia. Comece a receber aí, homem de Deus, mulher de Deus, o toque do Espírito Santo. Comece a sentir aí o toque do teu amigo, aleluia, que está contigo nesta noite. E ele está entregando para ti a bênção que você precisava, aleluia. Aquele homem estava deitado naquele tanque, ao lado daquele tanque, com milhares de pessoas. Porém, o que mais me chama a atenção é que Jesus deixou aquelas 39.999 pessoas de lado e focou apenas naquele homem. E chegou ali vindo, a Bíblia diz que ele sabia a situação. Mas uma coisa que nós conseguimos observar nessa palavra é que Jesus sabia a situação daquele homem. Alguém havia contado a ele? Não. Jesus, ele sabe, ele é onisciente. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Mesmo que você clame, que você peça, porque muitas vezes nós somos limitados, irmãos. Existem situações da nossa vida que nós nem contamos para Jesus, porque nós sabemos, nós começamos a acostumar com aquilo que estamos enfrentando. Mas Jesus, ele sabia da situação daquele homem. Jesus chegou e Jesus foi objetivo com ele. Jesus falou naquele homem aquilo que ele precisava ouvir. Jesus disse para ele: você quer ficar são? Aquele homem estava naquela situação há 38 anos. Pense no o que estava passando pela mente daquele ser humano, daquela pessoa limitada que estava ali limitada àquela cama. Ele se dirige ao mestre e diz: olha, eu até quero ficar são, mas eu não tenho ninguém que me ajude aqui na situação em que eu estou. Porque quando o anjo desce e agita as águas, eu não consigo entrar, aleluia, eu não consigo receber, porque entra sempre um em meu lugar, e eu estou aqui nessa situação. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós vimos o nosso vizinho receber o milagre, o nosso irmão receber a bênção que precisava, e nós ficamos ali. Parece que a nossa hora nunca chega, mas eu estou aqui nessa noite, direcionado pelo Espírito de Deus, para dizer para ti esta palavra, que a tua hora vai chegar. Creia no teu milagre, continue no tanque, continue à beira do tanque, porque a bênção de Deus vai te alcançar e você vai cantar o hino de vitória. Quem sabe é nessa noite que você vai receber aquilo que você está precisando. Quem sabe é nessa noite que você vai receber o toque do Espírito de Deus aí no teu lar, aleluia. Sinta a presença do amado Espírito Santo de Deus que está contigo nesta batalha, aleluia. Para nós orarmos aqui nessa noite. E a Bíblia diz que Jesus ouviu a lamúria daquele homem. Jesus ouviu o que ele disse. Ele disse: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava ali. Quantos milagres esse homem presenciou, quantas pessoas que saíram cantando de alegria, e ele estava ali esperando a sua hora. Ele não desvaneceu, ele continuou firme, mesmo vendo o milagre dos outros. Quantas vezes Deus te usou para curar outras vidas, quantas vezes você estava sangrando e você ajudou alguém, mesmo com necessidade, você deixou da tua necessidade para cuidar daquela outra alma, daquela outra pessoa. Ai, o Espírito de Deus está falando com alguém nessa noite. Mas eu quero dizer que a tua hora está chegando, mulher de Deus.
A tua hora está chegando, homem de Deus, que você vai receber o teu milagre. Quem sabe não é nessa noite que Deus reservou para ti, para você receber aquilo que Deus tem preparado para ti, aleluia. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, aleluia. Eu imagino a reação daquele homem quando sentiu novamente os seus movimentos, quando sentiu, aleluia. Imagina o alvoroço que aconteceu naquele lugar, irmãos. A Bíblia não relata que se Jesus fez algum outro milagre ali naquele lugar. Apenas Jesus relata que as pessoas, aqueles que, os que eram os responsáveis, né, por aquele tanque, os que eram responsáveis ali, os fariseus, os escribas, eles quiseram condenar Jesus por este milagre. Imagine só. Imagine Deus fazer através de Jesus um milagre tão grande como esse. Sempre tem os invejosos, né, para querer muitas vezes desfazer as obras de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do inferno, aleluia. E as pessoas que muitas vezes estão olhando para você e dizendo que você não vai vencer, eles vão ter que assistir a tua vitória e vão ter que dar glórias a Deus, porque Deus fez na tua vida um milagre, aleluia. Assim foi com aquele homem. A Bíblia registra então que Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele saltou e logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu para a sua casa. Não havia mais motivo para ele estar ali registrando os milagres dos outros. Ele estava vivendo o seu próprio milagre. E a última coisa que eu quero aplicar aqui nesta palavra, algo que poucas pessoas muitas vezes esquecem, muitos esquecem. Quantos são aqueles que batem na porta dos irmãos pedindo oração? Ora pelo fulano, ora por mim que estou enfermo. Vão lá na igreja, fazem propósito de servir a Deus. Se Jesus me curar, eu vou servir ao Senhor. Aí recebem o milagre e esquecem da promessa. A cama. Jesus disse para ele: levanta-te e toma a tua cama, aleluia. A cama significa você não esquecer do propósito que te fez chegar até o milagre. E você seguiu o propósito. A cama ele carregou, irmãos, para ele lembrar que ele saiu daquela cama. E que hoje ele podia caminhar porque Jesus fez um milagre na sua vida. Quem sabe você que está me ouvindo, quem sabe você fez um propósito de ir e fazer a obra de Deus e agora você está parado, você estacionado, porque você recebeu o milagre e você esqueceu da promessa. Não te esqueça da cama, aleluia, da onde Jesus te tirou. Todos os dias, irmãos, eu lembro do lugar onde que Deus me tirou e o propósito que eu fiz com Ele. Por isso que eu estou aqui falando para ti, não esqueça do propósito que Deus te fez e que você fez com Ele. Continue carregando o propósito. Continue carregando a tua cama. Ele fez aquele homem carregar a cama para que ele nunca mais esquecesse que ele fez. Quem fez o milagre na sua vida foi Deus. Quem mudou a sua história foi Jesus. Por isso eu te convido nesta hora a orar conosco. Não te esqueça da tua cama, do propósito. E caso você tenha escutado essa palavra e você fez um propósito e esse propósito não estava sendo honrado pela tua parte, porque Deus honra o propósito, irmãos. Nós é que muitas vezes esquecemos, mas Deus não esquece. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Faça a tua parte que Ele vai fazer a dele. Não tenha dúvida, não tenha medo de errar em dizer que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Mas as promessas de Deus, pense bem, são condicionais com a nossa parte, a nossa contrapartida.
Deus fez a promessa, vamos caminhar com Ele, vamos seguir debaixo da sua mão, vamos ficar no propósito, e aí sim as bênçãos do Senhor nos alcançarão na nossa caminhada, e nós glorificaremos o seu nome através da bênção, porque a bênção não é só para nós, a bênção alcança aqueles que estão conosco, e nós também nos tornamos um canal de bênção para as outras pessoas, aleluia. E é maravilhoso servir a esse Deus. As horas se foram, eu quero orar pela tua vida nesse momento. Apresente a Deus o teu propósito nessa noite. Faça um novo propósito com Deus. Você que está parado, eu te convido, não fique parado. Volte-se para Deus e assuma teu lugar que está te esperando para seguir as promessas do Senhor. Vamos orar agora, amado e grandioso Deus. Te louvamos por essa palavra, Senhor. Uma palavra que veio de encontro à nossa alma. Uma palavra de propósito, Senhor. Uma palavra de milagre. A hora do milagre chegou, Senhor, na vida daquele que creu nessa noite. Por isso visita e confirma a tua palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas. Meu Deus, faz a tua obra, Senhor, porque a obra é sua, o poder é seu, a glória é para o Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor. Por isso faz o milagre também na minha vida, no meu ministério, no meu corpo físico, Senhor. Só o Senhor sabe as dores que eu enfrento, os problemas e as dificuldades que eu tenho enfrentado, é só tu que sabes, Senhor. Por isso eu me coloco, Senhor, nessa noite. O Senhor também falou comigo através dessa palavra. Visita, Senhor, e toca no meu corpo físico e repreende a enfermidade, Senhor, que tem me molestado, Pai. Por isso eu coloco diante de ti agora os teus filhos. Visita cada um deles. Repreende, Senhor, as enfermidades do corpo físico dos teus filhos. Se a enfermidade é na alma, Senhor, meu Deus, que a alegria da salvação possa ser, Senhor, agora, Senhor, avivada na vida e na família desses teus filhos, Senhor. Visita cada um na sua necessidade. Abençoa, Senhor, este final de sexta, o final de semana. Abençoa a vida e a família de cada um dos teus filhos. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos, desde agora e para sempre, amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amados, só nos resta agradecer a Deus por esta maravilhosa palavra. Louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanharam mais uma vez. Nossos queridos irmãos mantenedores da programação. Só o céu é quem pode vos retribuir por tudo que tem feito por nós. Que Deus venha prosperar a vossa vida. Seguimos na campanha, irmãos, de conseguir aí mais recursos para nós mandar lá para os irmãos em Moçambique, para as Bíblias. Se Jesus falou contigo e tocou no teu coração, nos procure ali na borracharia. Amanhã nós estaremos ali no posto, ali reforçando a equipe pela manhã, das 7 a 1. Os irmãos que quiserem ali, passar ali no posto da Lepiane e nos cumprimentar. Eu tenho saudade dos irmãos, né, que muitas vezes abasteciam ali, nós podíamos nos enxergar ali, né, se você sentir no teu coração de ir abastecer o teu veículo ali pela manhã, nós estaremos ali, poderemos nos ver e glorificar o nome do Senhor juntos mais uma vez. Amados, Deus abençoe o vosso final de sexta-feira, né, que o vosso final de semana seja um final de semana de vitória, e que na semana que está se iniciando no domingo você possa conquistar aquilo que você não conquistou na semana